Obrigada, Lalo, Rita, né, pelo convite. De fato, assim, eu estava, né, quando foi apresentada, que foi em junho de 2016, né, assim, menos de um mês, eu acho, do Temer ter assumido, ele apresentou essa proposta e realmente era uma aberração, né? Era uma coisa que não, enfim. Mas depois tinha trabalhado no governo, né? Tinha saído ali dia 12 de maio, junto com a presidenta Dilma, e aí fiquei assessorando no Senado e estava lá no Senado, infelizmente, no dia que foi aprovada, né, no segundo turno, foi dia 13 de dezembro de 2016, uma data que já era triste, né, para o Brasil, e ganhou mais uma desgraça para o mesmo dia, que foi a aprovação dessa emenda constitucional 95, e que vai ser o tema de hoje, né, e é um capítulo que eu escrevi no livro que o Lalo comentou. Esse livro está disponível na internet, tanto na versão PDF, mas também nas plataformas de e-book. E a gente tem um livro anterior também que chama Economia para Todos. Não, desculpa, é o contrário. Economia para Poucos. Esse se chama Economia para Todos. Economia para Poucos também está disponível em PDF para quem quiser, porque foi um livro que a gente fez justamente sobre os impactos da emenda constitucional em 2018, prospectivos. E a gente também tem dois textos que estão disponíveis, chamado Austeridade de Retrocesso, um que foi feito em 2016, que foi lançado no dia da votação do primeiro turno da Câmara, que era justamente bastante prospectivo, né, dizendo os problemas dessa emenda, e depois a gente fez Austeridade de Retrocesso 2, baseado nesse livro de 2018, que já era mostrando em diversas áreas os impactos dessa emenda. Né? E, de fato, é uma loucura, porque, acho que como o Lalo falou, que eu também, quando eu apresento algum artigo, né, acadêmico que seja num congresso, e sim, um congresso que não tem pessoas que são de esquerda, nada disso, todo mundo fica chocado como um governo se coloca né, porque foi autoimposto, não foi o FMI que veio aqui e obrigou a gente a fazer emenda constitucional 95, não é o que o governo federal está fazendo com os estados que são endividados, obrigando eles a colocar uma emenda parecida com a emenda constitucional 95, que está acontecendo no Rio de Janeiro agora, né, de obrigar, né, porque por conta de uma dívida, né, com o governo federal a fazer isso, ou em outros momentos da nossa história que a gente foi obrigado a fazer alguma coisa por imposição da FMI, porque a gente estava com uma dívida externa alta, etc. Não é nada disso, foi autoimposto. E, obviamente, né, já um pouco, porque eu vou entrar mais em detalhes depois da emenda, mas queria levantar um pouco a questão da economia política por trás disso. Né? Essa emenda ela tem um papel muito claro, que eu vou tentar demonstrar para vocês, que é, por isso o termo engessando, né, o Brasil, que é você reduzir o tamanho do Estado e amarrar as mãos do Estado de forma completa. Então, justamente, ela engessa, né, o Brasil porque ela engessa o Estado e, obviamente, o objetivo dela, quando o Temer fez, ele ainda se deu uma folguinha ali. Né? Não é à toa que 2016 todo mundo sabe que houve um orçamento bastante flexível para o Temer, para ele poder pagar o próprio impeachment, né, com as emendas, etc. Em 17 ele também tinha uma certa folga, 18 um pouco menos, e aí o Bolsonaro, quando entra em 19, já estava com pouquíssimas folgas, mesma coisa 20, 21 e assim por diante, a folga, nunca existiu exatamente uma folga, mas ele tinha no início alguma margem ainda para atuar em 2017, né? Depois o que existia foi praticamente desaparecendo e a gente vai ver que as consequências sobre o orçamento nos 3 primeiros anos de vigência, inclusive no ano de 2020, apesar de toda a flexibilidade que teve no orçamento ano passado, ela foi uma flexibilidade muito voltada para a pandemia, não voltada para os demais gastos orçamentários que também sofreram com os impactos da emenda constitucional 95. E para frente, mais ainda, né? E a economia política vem disso, porque é uma lógica de constitucionalização das regras fiscais, né? Constitucionalização da política econômica. Você amarra na Constituição de um jeito que não importa quem ganha a eleição, se a emenda Constitucional 95 estiver lá, o Estado não tem muito o que fazer. Ao contrário, você pode simplesmente só tem, a única coisa que o Estado tem que fazer é escolher onde ele vai cortar os gastos. Né? Ele só tem a opção de escolher onde ele vai cortar o gasto e não o que ele vai fazer. Né? Não é à toa que, e eu vou tentar mostrar para vocês, a necessidade urgente de revogação dessa emenda, né? E ao final eu vou falar um pouquinho sobre como está esse debate, né? A possibilidade de revogação ou não, etc. Quais seriam os caminhos possíveis alternativos a isso. Mas, de fato, aqui, é um meme, né, uma charge, enfim, feito por um amigo meu, que é essa brincadeira. Né? Países que fixaram na Constituição um teto de gasto por 20 anos
e países que não fixaram. O único amarelinho é o Brasil, que realmente é uma aberração, isso não existe no mundo. Eles tentam dizer que existe, mas, na verdade, eles pegam regras de gasto, porque, de fato, você tem regras fiscais de resultado, que era a nossa regra antiga, resultado primário, você tem tetos de dívida, você tem regras de gasto, que é algum tipo de teto de gasto, mas nunca com crescimento real zero e por um período tão longo na Constituição. Isso não existe. Né? Então, isso é uma... Aí a gente até fez um programa uma vez no Estúdio de Economia, falando, a jabuticaba não merece. Então, você não pode chamar de jabuticaba, porque a jabuticaba é uma fruta muito boa que não merece ser comparada a teto de gasto. Então, não é uma jabuticaba, isso é uma aberração que só existe no Brasil, fruto de uma disputa política, obviamente, e não é à toa que foi a primeira coisa que foi feita, a primeira medida relevante anunciada pelo Temer foi essa em junho, né? Apesar de, porque é uma emenda constitucional, demora 2 turnos, teve uma aprovação inédita da velocidade, o tempo médio de aprovação de uma PEC costumava ser 1 ano e meio, né? Quando era aprovada, uma parte das PECs nunca é aprovada, de fato, mas a gente está vendo que esse tempo médio de aprovação de PEC está caindo no Brasil, que infelizmente você está fazendo um monte de mudança via Constituição, porque no fundo é uma bomba, né? Eu brinco que isso é um cavalo de Troia que foi colocado na Constituição para implodir a Constituição de 88. Porque, de fato, ela é uma regra que não tem instrumento. Assim, você fala, ó, você não pode gastar. Ele tem um instrumento relevante e ruim, claro, que é a redução dos mínimos constitucionais de saúde e educação, que eu vou mostrar. A emenda constitucional 95, ela tem 4 grandes coisas, né? A colocação do teto, a mudança nos mínimos constitucionais de saúde e educação e as chamadas regras de ajustes em caso você descumprisse o teto. Só que como o teto foi proposto no meio do impeachment, a proposta inicial do governo Temer é que valesse só para o financeiro. E isso, inclusive, virou um argumento da defesa da Dilma, para dizer que o resultado fiscal é só no financeiro, não existe resultado fiscal no nível orçamentário. Isso estava sendo usado pela defesa da Dilma e, por isso, o Congresso fez uma emenda no teto de gastos e obrigou que o teto valha também no nível do orçamento. Então, qualquer mudança no orçamento tem que respeitar o teto, o que gerou uma impossibilidade de você furar o teto, por incrível que pareça. Então, todas aquelas regras lá de ajustes em cima dos servidores, principalmente, não conseguem ser aplicadas porque o governo não consegue furar o teto. A maneira que o governo consegue escapar do teto é com algum tipo de subterfúgio, que ano passado foi a possibilidade de crédito extraordinário diante de uma pandemia, que esse ano também está se mantendo essa mesma regra. Né? E o mais provável é que o governo Bolsonaro vá criar gambiarras, como tem chamado, para se lidar com o teto, para que o governo seguinte, que é em 2023, tenha que lidar com o teto de fato. Né? E a gente sabe que se um governo de direita ganhar, ele provavelmente vai mudar o teto, como o governo Bolsonaro já mudou em algumas coisas pequenas, mas se o governo de esquerda ganha, não vão deixar mudar. Né? E não só não vão deixar mudar, como não vão deixar ter cláusula de escape, não vão deixar fazer nada, porque é justamente essa briga política aí do teto que é relevante. Então, no Brasil, a gente já tinha outras regras fiscais, né, que são regras que surgem no mundo, assim, de forma mais contundente a partir da década de 80 e 90, né, dentro do neoliberalismo, com uma visão muito estrita da atuação da política fiscal, que ela deveria estar voltada exclusivamente para a sustentabilidade da dívida. Para isso, você começa a criar essa ideia de que você tem que tirar a discricionariedade do governo, porque os governos tenderiam a ser gastadores, né? Geradores de déficit, então você deveria controlar o governo a partir de regras bastante duras, não necessariamente constitucionais, né? E no Brasil, isso acabou ganhando. Na Constituição, a gente colocou uma regra, mas que era relativamente flexível, que era a chamada regra de ouro, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas ela era relativamente flexível. Mas a regra no Brasil que tem a ver com essa ligação, com essa discussão mais neoliberal, etc., foi as regras que vieram com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial a meta de resultado primário, né? E que a regra de ouro ela foi reforçada na LRF. Na Constituição, ela tinha uma conotação mais propositiva, assim. Mas é a partir da LRF que a regra de ouro passa a valer oficialmente, mais forte, e você ainda incorpora resultado primário. A regra de ouro é uma regra que diz que o Estado não pode se endividar além do gasto das despesas de capital, que basicamente
a investimento e amortização da dívida. Né? Então, o governo não pode ter aumento do endividamento além desses gastos. Né? Então, você só pode se endividar, em tese, para fazer despesa de capital. Já resultado primário, não. É você pegar as receitas primárias, né, que são a maior parte das receitas tributárias, enfim, da arrecadação do governo, menos as despesas primárias, que são as despesas com quase tudo que o governo faz, exceto o pagamento de juros, né? Então, saúde, educação, cultura, segurança pública, justiça, tudo isso é despesa primária, né? Então, você passa a ter uma meta para a diferença entre a arrecadação e o gasto. Essas regras tinham problemas, né? A regra de ouro, ela penaliza despesas correntes, como saúde, educação, cultura, tudo isso basicamente é despesa corrente, não são investimentos no sentido de ampliação do estoque de capital, né? Ela é uma despesa corrente com pagamento de salários, de médicos, professores, com programas de bolsas, com tudo isso são despesas correntes, não são despesas de aquisição de capital, né? Então, a regra de ouro, ela, de certa forma, penaliza despesas correntes, supostamente ela deveria privilegiar os investimentos. Já a média de resultado primário, ela tem um problema grave, que ela é procíclica. Né? O que acontece? Quando você está numa economia está bem, a arrecadação vai crescer, então você vai poder gastar mais mantendo aquela mesma meta. Né? Mas se a economia vai mal, a arrecadação cai, né? E necessariamente você é obrigado a cortar gasto, o que acaba piorando ainda mais o cenário econômico. Então, você já tinham regras no Brasil que tinham problemas que precisavam ser ajustadas. Mas elas tinham uma vantagem em relação ao teto de gastos, que elas não determinavam o tamanho do Estado. Porque, mesmo com a meta de resultado primário, eu posso botar a arrecadação como 45% do PIB e posso gastar 42% do PIB e ter um resultado primário de 3% positivo. Não tem problema, posso botar 50% do PIB de arrecadação e 47% de gasto, e eu vou ter o mesmo de 3% ali de primário com o Estado que é do tamanho de um país nórdico. Então, ela não delimitava o tamanho do Estado. E foi justamente isso que se tentou corrigir com o teto de gasto nessa discussão de economia política. É você tirar a capacidade do Estado ser do tamanho que a sociedade quiser. Ao contrário, você impôs uma regra que ela é recessiva, e eu vou tentar mostrar isso, ela, na verdade, faz com que o governo puxe a economia para baixo, e ela vai reduzindo o tamanho do Estado paulatinamente pela sua própria regra de formação, porque o gasto não acompanha o crescimento do PIB e não acompanha o crescimento populacional. Né? Então, necessariamente, o gasto real vai caindo em proporção tanto do PIB quanto em proporção da per capita. Né? E vai impondo, então, uma redução do Estado paulatina e que vai tendo consequências muito graves. Né? E, para piorar, todas as três, de alguma forma, criminalizam a política fiscal, gerando, inclusive, possibilidade de crises institucionais. A gente já via isso no âmbito subnacional, né? A LRF ela foi aprovada junto com a Lei de Crimes Fiscais, e ela foi muito utilizada para criminalizar prefeitos e até governadores, mas a gente viu que ela chegou até no nível federal, e elas todas vão impedindo uma atuação do Estado, e elas se sobrepõem, e se essa primeira privilegia os investimentos, essas duas aqui destroem os investimentos, porque na hora de fazer ajuste nas despesas primárias, a primeira despesa que é cortada é justamente a de investimento. Então, você acaba tendo regras que se sobrepõem com objetivos opostos, né? E nenhuma delas uma regra relativamente boa. Então, aqui, já entrando no teto de gasto propriamente dito, né? Isso aqui é uma estimativa que eu fiz até 2019, são os dados efetivos da economia, de 20 ainda não atualizei, eu tenho que atualizar, mas seria o gasto primário real per capita sujeito ao teto, né? Sobre a população. Então, ela tem essa tendência de cair, né? Então, isso aqui seria um gasto per capita médio de R$ 6.200 por ano, chegaria aqui a 5.600, né? Se você mantendo o teto e mantendo o crescimento populacional previsto pelo IBGE para esses anos aqui. Né? Então, numa economia, num país onde a gente tem um Estado que tem um sistema único de saúde, tem uma educação pública gratuita, né, garante isso, né, tem um sistema de previdência e assistência bastante desenvolvido comparado a outros países de desenvolvimento, e que tem um gasto per capita muito baixo para um país que faz tudo isso. Né, isso aqui é o gasto per capita do Brasil comparado com os países da OCDE e alguns outros aqui.
Então, a gente está aqui na ponta inferior, né? Que esse aqui é o gasto relevante da capacidade de garantir o acesso à população a diversas coisas, né? Se a gente pega, por exemplo, bom, aqui está a Noruega, Dinamarca, obviamente, né, os países nórdicos. Aqui tem Luxemburgo, que é uma população pequenininha, com um orçamento relativamente grande, mas aqui na ponta tem os nórdicos, mas a Finlândia está até aqui, mas a França está aqui, a Alemanha está aqui, né, a Holanda, os Estados Unidos está aqui, né? E os Estados Unidos é um país que a gente sabe que não tem um sistema único de saúde, não tem um sistema gratuito de educação básica, né? Não superior. Enfim, e tem um estado que, em tese, faz menos que a gente, mas não é tão verdadeiro assim, porque eles fazem muita coisa, né? E a gente está aqui embaixo, então você já tem um gasto per capita muito baixo para as demandas, né, que a gente tem, e essa emenda só tende a diminuir ainda mais, o que geralmente geraria um problema grave, porque os estados e municípios não têm como compensar essa queda do governo federal. Eles não têm nenhuma autonomia orçamentária, né? Então, você não dá para achar que o governo federal vai sair e os estados e municípios vão entrar para compensar. Ao contrário, uma das coisas que eu vou mostrar também é que a própria emenda constitucional 95, esse é um outro capítulo do livro também, ela afeta o repasse do governo federal para os estados e municípios, né? Ele não afeta as transferências de receita, porque isso está fora, não afeta o Fundeb, porque está fora, mas afeta o repasse da saúde fortemente, afeta os investimentos que eram feitos com transferência para os estados e municípios, que praticamente zeraram. O que sobrou hoje no orçamento é só de emenda, basicamente, né? Você não, o PAC, por exemplo, que tinha uma carteira enorme de operação indireta, né, que era, na verdade, que é o governo federal repassar recursos do orçamento federal para que estados e municípios fizessem obras de saneamento, mobilidade, que são competências dos estados e municípios, até de construção de creches, que são competências de estados e municípios, mas com recursos federais. Isso praticamente zerou, que são as transferências voluntárias, praticamente zeraram. Então, você, na verdade, não tem como compensar a queda que vai ocorrer no nível federal para os estados e municípios, fora que o governo federal ainda está impondo para aqueles estados mais endividados a adoção de uma regra parecida com o teto de gastos, o que, obviamente, ainda piora a situação. Nos 3 primeiros anos, né, esse é um gráfico que está até no livro também, você teve aqui a variação das despesas discricionárias, né, que saem, então, as despesas obrigatórias, porque o teto ele vai afetar inicialmente, assim como a regra, ele vai afetar as despesas discricionárias, que é onde você pode cortar imediatamente. Mas ele vai exigir, como ele já tem exigido, reformas das despesas obrigatórias. Então, você fez nos mínimos de saúde e educação, junto com a aprovação da emenda constitucional, a reforma da Previdência foi a continuação, agora a reforma administrativa, que é para você diminuir o gasto com o pessoal. Então, você vai fazendo uma corte nas despesas discricionárias, que chegaram no nível absurdo esse ano, praticamente metade do que tinha em 2014, né, que, na verdade, acaba com diversos programas que existiam no governo federal. E você, por outro lado, vai fazendo reformas, que muitas delas precisam ser constitucionais, para você ir reduzindo também as despesas obrigatórias e poder ir enxugando cada vez mais o Estado brasileiro. Mas quando a gente olha nas despesas discricionárias, que é aquela que o governo poderia cortar diretamente, você teve, em 3 anos, na área de direitos de cidadania, um corte de mais de 60%. É um orçamento relativamente pequeno, mas aqui está enfrentamento ao racismo, enfrentamento à violência contra as mulheres, né, e uma série de coisas que praticamente desaparece do orçamento. Você tem a parte de organização agrária, que também some, mesmo de esporte e lazer, habitação, saneamento, ciência e tecnologia. Né? Ciência e tecnologia, o corte chega a quase 40%, em 3 anos. Né? Então, isso aqui são 3 anos de vigência da emenda. Na ponta aqui, energia não dá para contar, porque isso aqui foi um gasto extra daquele ano, né? Mas você percebe que em segurança pública teve um aumento, e a gente sabe também que defesa nacional, apesar da queda aqui, teve um aumento nos anos posteriores com Bolsonaro, né? Mas os demais, não. Praticamente todos você vai ter cortes sucessivos, né? E aqui é só para entender a composição dos gastos federais, só para ter uma noção, aqui é dentro das despesas obrigatórias, né? O que são, né? Você vai ter cortes nas despesas discricionárias, mas eu preciso fazer nas despesas obrigatórias.
E aí é por isso que entram essas reformas, né? Porque se a gente olhar as despesas obrigatórias, elas basicamente são despesas com pessoal, sendo que se a gente olhar o ativo civil, ele é só 2% do PIB, né? Ele equivale a 10% das despesas obrigatórias do governo. Você tem o ativo militar é 0,4%, aí depois você tem aposentados, né, e pensionistas, tanto civis quanto militares. Né? Então, basicamente, você tem 4,5% que é de pessoal em cargos, você tem 10% que é transferências famílias, que inclui benefícios previdenciários, a maior parte, abono seguro-desemprego, né, o BPC e Bolsa Família. Depois vem Fundeb, que está fora, que é pequeno, o Legislativo e Judiciário, subsídios que são pequenos, que subsídios praticamente está sumindo do orçamento. Né? Só vocês verem aqui, saiu de 0,4 para 0,2, mas já foi muito maior. E depois saúde e educação, que são as despesas constitucionais protegidas constitucionalmente, embora já tenha tido essa queda. Então, obviamente, a emenda constitucional, ela gera uma necessidade de um corte de quase 4 pontos do PIB. Que, mesmo se eu zerasse aqui saúde e educação, eu ainda teria que entrar nessas duas áreas aqui. E é por isso que você faz, junto com a corte nas despesas discricionárias, que estão hoje em dia em 2% do PIB só, até menos, hoje em dia já está menos de 2% do PIB, você vai precisar fazer essas outras reformas em cima da reforma administrativa, que é o grande objetivo do Paulo Guedes agora, da própria reforma previdenciária e de outros benefícios. Né? Lembra que quando eles apresentaram a reforma previdenciária, eles queriam mexer no BPC e desvincular ele do salário mínimo, né? Tirar pessoas do BPC, porque o objetivo era ir cortando onde fosse possível para atender o teto. E essa aqui era a lógica pensada inicialmente, né? Isso aqui tinha sido a relação entre receita e despesa desde 97. Vocês percebam que tem uma diferença aqui entre receita e despesa que se manteve durante vários anos, que era justamente o resultado primário, que a partir ali da crise de 2014, 15, inverte, né? Porque você tem uma queda da arrecadação muito forte e as despesas meio que se mantêm, porque você tem uma certa inércia nas despesas. E aí o objetivo depois era fazer esse corte aqui paulatino do percentual do PIB, que só não se concretizou até hoje porque o PIB não cresceu. Né? Se a gente parar para pensar, depois da emenda constitucional aprovada em 16, valendo 17, o PIB cresceu 1% em 17, 1% em 18, 1% em 19, em 20 caiu 4%, né? Em 21 voltou a crescer, mas a gente não sabe como vai ficar. Essa expectativa de uma queda dessa magnitude era com uma expectativa de crescimento médio de 2,5% do PIB. Se o PIB só cresce 1, você tem uma queda menor, obviamente, em proporção do PIB, mas esse era o objetivo, né? Ir cortando as despesas em proporção do PIB. E, obviamente, aqui é já uma estimativa mais recente, você vai comprimindo mais despesas. Então, Previdência, mesmo com a reforma, esse seria o comportamento da Previdência, os mínimos constitucionais de saúde e educação já cortados também está aqui, e as demais despesas vão simplesmente sumindo do orçamento. Né? E se a gente separar aqui as discricionárias, pelos meus cálculos, a partir do ano que vem, você já não teria espaço para nenhuma discricionária, se você não mexer nas obrigatórias. Né? E não é à toa que, portanto, uma das primeiras medidas, como eu comentei, foi a mudança nos mínimos constitucionais de saúde e educação. Só para vocês terem uma ideia, o que estava previsto antes era os 15%, né? Isso tinha sido uma mudança em 2015, a saúde passava a ser 15% da receita corrente líquida. Inicialmente tinha regra de transição, mas depois o entendimento do Supremo tirou, então ficou que os mínimos constitucionais seriam 15% da receita corrente líquida. E a educação, uma regra mais antiga, 18% da receita líquida de impostos. Não é a mesma receita, né? A receita corrente líquida é maior que a receita líquida de impostos, não entra as contribuições aqui, são só os impostos. Mas essas eram as regras que estavam previstas na Constituição e continuam lá, na verdade, porque é bom lembrar que a emenda constitucional 95 foi mexeu na DCT, né? Nas disposições constitucionais transitórias, ela não mexeu na Constituição. Então, em tese, daqui a 20 anos, voltam a valer essas regras aqui. Mas, até lá, você mudou, você manteve para o primeiro ano a regra antiga. Então, em 2017, para a saúde, valia os 15% da receita corrente líquida, para a educação, valia os 18% da receita líquida de impostos, mas a partir de 18, esse valor de 16 seria corrigido apenas pela inflação do ano anterior, que na verdade não é exatamente o ano anterior, é de julho de um ano até junho do outro ano.
né? O que para esse ano de 2021 foi um problema grave, isso. Porque até junho de 2021, até junho de 2021, de 2020, a inflação estava super baixa, porque foi aquele início da pandemia que a inflação despencou, estava em 2%, e foi a correção que você fez para todo mundo para 2021. Ao final do ano, a inflação já estava em 4%, no início desse ano, a inflação já estava mais de quase 5%. Né? Então, você teve uma correção dos gastos apenas por 2%, e a inflação, de fato, foi muito superior a isso. Né? Então, isso gera um problema grave. E aí, o que aconteceu? E, bom, em 2019, o governo ainda propôs a possibilidade de compensar um com o outro. Né? Se um tivesse acima, você compensava com o outro, podendo ser abaixo ainda. E, de fato, aqui, acho que o dado relevante aqui para vocês, aqui tem um monte de cálculo, mas o relevante talvez seja essa última coluna. O que aconteceu na prática foi, em 2016, a educação estava bem acima do mínimo, chegou a 25,8, depois foi caindo, né, para 23,2, 21,5, 19,6 das receitas líquidas de impostos, né, e os valores ficaram basicamente congelados em termos nominais. Né, em 16 era 61 milhões, em 17 caiu para 59, em 18 foi 61,9, em 19 foi 59,6, né, que é o gasto de educação que entra para o mínimo, né, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, você basicamente manteve em valores nominais esse valor constante nos 3 primeiros anos da emenda constitucional. E no caso da saúde, ainda mais grave, porque ele cai, ele chega a 15,8 em 2017, cai para 14,5 em 18 e 13,5 em 19. Em 20, se a gente tirar a pandemia, se a gente tirar os gastos com a pandemia, cai também. Né? Se você pegar os gastos que não são os extras que foram feitos pela pandemia, isso cai de novo. Né? E a gente já tinha acumulado até o início, incluindo o que estava previsto no orçamento de 2020, uma redução de 22 bilhões nos gastos de saúde em relação aos mínimos constitucionais anteriores. Né? Então, isso é um efeito enorme numa área protegida e que, como eu expliquei antes, mais 70% são transferências para estados e municípios, para o SUS, né? São transferências do SUS que vão direto para o orçamento dos estados e municípios para complementar o que os estados e municípios gastam com saúde e educação e para prestação de serviço. Né? Então, a consequência na ponta é muito grave. E uma coisa que você observa é que, como a gente tem essas regras fiscais que se sobrepõem, você, mesmo o limite da emenda constitucional 95, nem sempre ele é atingido. Por quê? Se você mantiver uma regra de primária, às vezes você vai ter que fazer um corte maior do que o limite, que foi o que aconteceu em 17. Então, só para vocês verem que o limite de 2017 era 1 trilhão 308 pelo teto, né? O governo acabou gastando 1 trilhão 281, então ele ficou 27 bilhões assim, com espaço dentro do teto. Para o ano de 2018, na verdade, foi basicamente, gastou o limite do teto, né? Para 2019, sobrou um pouquinho, 1,5 bilhão. E o ano passado, se a gente tirar os gastos da pandemia, os gastos que não têm a ver com a pandemia, você ficou 18 bilhões abaixo do mínimo, do teto, né? Por conta de você cortar gastos para compensar em outras áreas. A própria saúde perdeu 5 bilhões do seu orçamento original, que foi repassado para gastos com pandemia, mas deixou de financiar coisas necessárias a demais atuações do serviço de saúde. Né? Então, você teve, o ano passado, essa queda muito grande. E o que você observa é isso, né? As despesas discricionárias, elas estão cada vez menores, já tinha tido um corte em 2015, que não tinha a ver com teto, mas depois esse corte vai se mantendo cada vez mais baixo, né? Áreas como ciência, tecnologia e educação, aqui já tinha tido corte em 15, mas depois continua com teto muito fortemente. Investimento, nem se fala, aqui ainda está parado em 19, para 2020 ele caiu ainda mais, e 21 ficou ainda menor. Né? E o próprio Bolsa Família, que é uma despesa supostamente obrigatória, ela se manteve constante em valores reais aqui, e que, na verdade, você teve a maior crise uma das maiores crises da nossa história recente, 2015 e 2016, com 2 quedas consecutivas do PIB, aumento do desemprego, e o Bolsa Família não aumentou, o que significa que muita gente ficou de fora do Bolsa Família, né, como a gente sabe. E aqui está as propostas do governo. Né? Isso aqui foi a proposta que o governo mandou, esse primeiro gráfico, em agosto de 2020. No meio da pandemia, o governo propôs essa medida.
E, na verdade, em abril de 2020, 15 de abril, que é quando ele manda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo avisou que o ano que vem, né, que seria esse ano agora, 2021, voltariam a valer todas as regras fiscais que tinham sido afastadas no período da pandemia temporariamente. E aí a proposta do governo depois, quando ele manda o orçamento efetivamente, foi essa aqui, que era, você tinha tido um aumento dos gastos fora do teto por conta da pandemia, mas a proposta era voltar como se nada estivesse acontecendo e continuar o processo de redução do tamanho do Estado paulatino, né? E, de fato, foi o que aconteceu, né? E, além, a gente sabe que o orçamento enviado já era uma temeridade que foi piorado com a proposta do próprio, com que o próprio legislativo fez com o orçamento enviado, que foi, enfim, toda aquela discussão do início do ano, não, né? De praticamente março, abril, de aprovação de um orçamento com aquelas emendas de relator, cortando ainda mais, sem, tirando dinheiro da Previdência, né, tirando dinheiro de áreas prioritárias, de áreas obrigatórias, para fazer emenda. E, na verdade, do ponto de vista, além dos impactos sobre o orçamento, você tinha um impacto econômico gravíssimo, porque você estava propondo um ajuste fiscal de 8 pontos do PIB, que é um ajuste fiscal jamais visto. Nenhum país do mundo já fez isso, de você cortar 8%. Está no meio de uma crise, corta 8% do gasto de um ano para o outro, como se nada fosse acontecer. Né? E esse ano, agora, em abril, o governo mandou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, né? E eles propuseram isso, e se, é que está pequeno aqui, talvez não dê para ver, mas essa queda aqui do gasto em proporção do PIB se acentua aqui para os anos seguintes. Né? E o governo, então, tratando como se nada estivesse acontecendo, que retomar o teto do gasto é a coisa mais importante. E, na verdade, além dos efeitos sobre as despesas do governo, que vão afetar, obviamente, a população, a capacidade de gerar renda e a capacidade de distribuição de renda e prestação de serviço, você tem impacto econômico, né? Fruto desse ajuste fiscal, mas da própria maneira como o governo vem gerindo as finanças. E a gente já estava na recuperação mais lenta da história do Brasil. Né? Então, aqui são crises, desde a crise de 29, 80, 89, né, que é o ano posterior à crise, o ano da crise, desculpa. Alguns casos se mantêm por 2 anos, como foi o caso da crise de 2015, 16, né, também outras crises aqui, a própria de 29 também, foram 2 anos consecutivos, e depois o período de recuperação. Essa recuperação aqui, em preto, que é a mais recente, era mais lenta, disparada, comparado com todas as outras crises, inclusive da década de 80, a crise da dívida. E, obviamente, ainda foi piorada pela pandemia, e a expectativa continua sendo uma recuperação extremamente lenta. A gente recuperaria o nível do PIB de 2014 11 anos depois. Né? Em 2025, você recuperaria o nível do PIB de 2014, o que é um absurdo, e isso é fruto de você não ter uma atuação do Estado mais relevante para acelerar isso aqui. Foi justamente o que aconteceu em todas as demais crises. Né? Na crise de 29, né, ficou famoso por a gente ter adotado a política keynesiana antes do próprio Keynes escrever, né, que foi a discussão do café, toda a literatura, toda a interpretação do Celso Furtado, do que o Getúlio fez, mas também na crise de 2008 nem se fala, que é a marolinha, que é esse azulzinho claro aqui, né, que o Brasil basicamente não cai e depois recupera muito rápido. E mesmo na crise de 80, que tem um pouco de exportação, mas depois tem uma atuação do governo relevante também, você tem recuperações muito mais aceleradas do que essa. Né? E no mundo, na verdade, a recuperação da crise de 2008 também teve uma coisa parecida com essa do Brasil, e já meio que se convencionou, assim, né? Tem sido uma interpretação mais importante da crise, que justamente está servindo de lição para a pandemia, que você está tendo uma recuperação lenta pela ausência de estímulos fiscais. Houve uma recuperação lenta, né, na crise de 2008 por ausência de estímulos fiscais, e no Brasil não há dúvida que isso está acontecendo também. Só que, para o resto do mundo, a lição da crise de 2008, porque se durante a crise de 2008 os estados atuaram muito rapidamente, né, mas em 2010 já todo mundo volta à austeridade, começa a fazer corte de gastos, começar pela Alemanha, mas os próprios Estados Unidos depois pelaquela crise no Congresso. E aí a Alemanha impõe uma austeridade a todos os países da Europa e a Europa começa a patinar, e os próprios Estados Unidos também. Tem um recrudescimento da crise em 2012, né? Fruto da retomada da austeridade.
E aí você começa a questionar essa política, já em 2013, 2014, começa a aparecer vários textos questionando, e agora, na pandemia, você teve justamente essa interpretação de que é preciso não repetir esse erro, né? E, ao contrário, o FMI, o G20, todos os órgãos, né, de coordenação da atuação dos estados estão falando, não, tem que manter os estímulos fiscais o máximo possível por alguns anos, até que a economia volte a crescer num ritmo relativamente acelerado. A gente aqui no Brasil discutindo a retomada do teto de gastos. Num contexto em que a gente já tinha aumento da desigualdade no Brasil, pré-pandemia, já tinha aumento da pobreza pré-pandemia também, né? Isso aqui é a queda da pobreza e o aumento a partir de 2015, 2016, a mesma coisa da pobreza extrema, né? Com queda. E a gente está vivendo hoje, né, uma situação em que o governo tenta dizer que ele precisa manter a política de austeridade porque a situação fiscal está ruim. Só que, claramente, a situação é inversa, né? A situação fiscal é consequência e não causa da crise. Ela é consequência de uma desaceleração que vai fazendo com que você reduza a arrecadação, que, por sua vez, você vai, por essas regras malucas, você vai cortando mais gastos e vai gerando o que na literatura está se consolidando como um ajuste fiscal autodestrutivo, né? E a gente, na verdade, está preso nesse ajuste fiscal autodestrutivo por conta da existência de todas essas regras, né? Que é um pouco essa lógica aqui de você reduz investimentos, reduz a própria demanda privada, quando o governo corta gastos, ele está reduzindo renda para o setor privado, e vai reduzir o próprio PIB, reduz a arrecadação, piora os resultados fiscais, e você fica num círculo vicioso de corrida para o fundo, né? Sem garantir nada. E aí, acho que, né, meu tempo está se esgotando, né? O governo ele ameaça, né, dizendo que precisa fazer voltar o teto de gastos por conta desse aumento da dívida recente, né? Mas é interessante perceber que você não você começa a ter aumento da dívida justamente quando você começa a adotar políticas de corte de gastos, né? A partir de 2015, com as medidas de austeridade até do governo Dilma II, mas depois com o próprio governo Temer, a dívida só aumenta, né? E agora, obviamente, com a pandemia, felizmente, o governo aumentou a dívida para fazer uma coisa positiva, que é pagar auxílio emergencial, para pagar gasto com saúde, transferir dinheiro para os estados e municípios, né? Então, foi uma dívida útil, digamos assim, ao contrário dessa aqui, que é fruto simplesmente da desaceleração econômica e queda de arrecadação, mesmo com corte de gasto, né? Aqui, nesse caso, o governo ameaça, né, por falando que tem que estar descontrolado, etc., sendo que isso aconteceu no mundo inteiro, né? Todos os países do mundo tiveram aumento de dívida durante a pandemia por questões óbvias. Não só a economia parou, então a arrecadação cai, mas porque você precisou gastar para manter. E o Brasil, felizmente, graças à pressão popular e do próprio Congresso, fez um programa bastante relevante de gasto público ano passado, que evitou um colapso ainda maior da economia e da própria garantia de renda para a população, que seria o mais grave. Mas que, infelizmente, sabe que esse ano o governo tirou tudo no início, né? Demorou a fazer, usou de chantagem, enfim. E vou dar uma pulada aqui, que eu acho que era para terminar, assim, né? Na verdade, o mundo está rediscutindo as regras fiscais, né? Você já tem uma discussão sobre as regras de segunda geração, que justamente são regras mais flexíveis, né? Com regras que se permitem adaptar à situação econômica. Então, quando você tem um ciclo, uma desaceleração, você poder gastar mais, você poder fazer combinação de políticas, né? Então, aumentar impostos, eventualmente, para compensar aumento de gastos e, eventualmente, até aumentar a dívida, que seria, no curto prazo, a saída mais provável para o Brasil para o curtíssimo prazo, né? E a gente precisaria, então, combinar, né? Você precisa revogar a emenda constitucional 95, aí eu vou, né? Como é que está isso, né? Que eu falei que eu ia comentar isso mais para o final. Na verdade, assim, você tem duas medidas possíveis, né? Você tem uma discussão no Supremo, que já, enfim, tem várias ações diretas de inconstitucionalidade, e você tem decisões do Supremo anteriores que corroborariam essas ações, porque uma das coisas que é uma das cláusulas pétreas é justamente o não retrocesso social e o governo atuar em prol, não tirar recursos, né, de áreas que garantem uma redução da desigualdade.
E, assim, é muito fácil mostrar que essa emenda constitucional 95 vai gerar um retrocesso social necessariamente. Então, já existem várias ações diretas de inconstitucionalidade que o Supremo nunca nem olhou. Né? Naquele caso da saúde, é interessante porque, como eu falei para vocês, existia uma regra escalonada para o mínimo da saúde, mas como em 16 o governo já gastou mais de 15%, o Lewandowski deu uma liminar dizendo que não poderia retroceder, e disse que isso era uma questão inconstitucional. E claramente a emenda constitucional 95 vai gerar um retrocesso, né? É fácil mostrar, é matemático, não é uma questão de achismo, é uma questão puramente matemática. Mas, obviamente, a gente sabe que não existe uma maioria no Supremo para, de alguma forma, tornar essa emenda constitucional. Pela primeira vez que o Supremo reagiu, tá, a Rosa Weber é relatora, né, dessas ações, ela pediu uma explicação para o Supremo, pediu uma explicação para o governo se a emenda constitucional 95 tinha afetado, de fato, o orçamento da saúde, porque era óbvio que tinha afetado. E o governo respondeu, eu confesso que eu não li a resposta do governo, mas o Conselho Nacional de Saúde também, ela pediu para o governo e para o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, né, mostrou que tinha redução do orçamento, etc. E eu participo de um grupo da sociedade civil que chama Coalizão Direitos Valem Mais. O CONAS tem um espaço nessa coalizão também. Então, a gente também respondeu como sociedade civil, que foi base desse livro. O miolo do livro vem dessa resposta para o Supremo. Depois a gente incorporou mais coisas. Assim. E também agregou, mesmo nesse miolo, a gente agregou mais coisas também, mas vem disso. Que era uma resposta mostrando que não só na saúde, mas que em todas as outras áreas tinha tido um retrocesso muito grande. Então, um caminho que seria o mais fácil de todos era o Supremo decretá-lo inconstitucional e acabar com isso. Que é um caminho mais simples, em tese, porém, aparentemente, hoje, inviável. A outra alternativa não tem jeito é passar pelo Congresso, que também é uma alternativa difícil. Né? E por isso precisa de uma massa crítica muito forte para dizer que o teto acabou. Né? O teto já acabou na prática. Né? O governo Bolsonaro não vai cumprir o teto provavelmente nenhum dos anos, exceto 2019, mas ano passado já não cumpriu, porque ele teve mais de 500 bilhões fora do orçamento, né? Fora do teto, porque foi os gastos com a pandemia. Para esse ano, ele já tinha 44 bilhões do auxílio emergencial, já tem mais cento e tantos bilhões dos outros programas para enfrentamento da pandemia, e para o ano que vem eles vão criar uma nova gambiarra para poder gastar acima do teto. Né? Então, você precisa urgentemente revogar isso, e precisa, então, se não for via Supremo, vai ter que ser por uma nova emenda constitucional. Portanto, assim, quem ganhar a eleição, se quiser fazer alguma coisa, vai ter que encaminhar no primeiro dia uma mudança na emenda constitucional 95. Na verdade, na minha opinião, só total revogação, porque ela é toda ruim, não serve para nada. Ela diminui o gasto de educação, as próprias regras não são aplicáveis, você tem a regra principal é absurda. Né? Você vai ter que também alterar a própria regra de ouro, porque a regra de ouro, do jeito que ela está hoje, ela gerou um poder de barganha gigantesco para o Congresso, porque o governo tem estourado ela já desde 2017, anualmente. Só não estourou efetivamente 17 e 18, porque o governo puxou dinheiro do BNDES para evitar estourar, mas a partir de 19 teve que pedir uma aprovação do Congresso de um crédito para liberar o orçamento que está preso pela regra de ouro, e que acaba, obviamente, de novo, dando um poder de barganha. Se o Congresso quiser atrapalhar a vida do governo, ele simplesmente não aprova isso. Então, a maneira como está hoje, ela é totalmente disfuncional. A regra de ouro, ela tinha uma lógica pensada pelo Keynes, de você privilegiar que o orçamento corrente deveria ser superavitário ou equilibrado, e o orçamento de capital poderia ser deficitário. Essa é a lógica da regra de ouro. Porém, ele sempre pensou nisso no pleno emprego, quando a economia está com essa capacidade máxima de arrecadação, e não em qualquer momento. No meio de uma crise, a arrecadação cai, se você não puder ter despesa corrente, você vai fazer a economia para o buraco. Então, não faz sentido da maneira como ela está pensada, e a regra de primário, ela também era ruim. Então, você precisa repensar todas as regras fiscais. Né? E o ideal seria não ter uma regra, mas a gente sabe que isso politicamente é inviável. Então, pensar uma regra que dê mais nessa linha da segunda geração, com mais flexibilidade, mais discricionariedade, com mais cláusulas de escape para períodos atípicos, né?
combinar isso com uma reforma tributária progressiva, né, que talvez seja a nossa maior enfrentamento, ainda maior do que revia teto de gastos, é fazer uma reforma tributária progressiva, mas que seria interessante para compensar, inclusive, os ganhos que vai ter com o aumento da dívida no curto prazo, que são ganhos, do ponto de vista distributivo, bastante ruins, porque você, obviamente, quando aumenta a dívida, você transfere renda para uma parcela ínfima da população, que é os detentores da dívida. Então, você fazer uma reforma tributária progressiva que puxasse esse recurso de volta seria importante do ponto de vista distributivo, das próprias finanças públicas. Um novo pacto federativo, porque a gente está numa situação que ficou clara na pandemia, que os estados e municípios têm muitas atribuições, mas nenhuma flexibilidade fiscal, e não tem recurso suficiente para fazer tudo o que eles precisam, então você precisa repensar esse pacto federativo. E você precisa descriminalizar as regras fiscais, né? Que alguém escreveu aqui das pedaladas fiscais, é isso. Quando você quer tirar um governo, você criminaliza as regras e tira o governo a partir dessa criminalização, né? Então, acho que a gente está nesse... enfim, acho que essa seria um pouco a minha fala inicial, né? Deixar espaço aí, então vi que eu já falei bastante, a gente ter espaço para poder debater um pouquinho aí no final. Muito obrigado, Esther, pela aula que nos deu. Eu acho que levantou uma série de questões que agora, sem dúvida alguma, serão levantadas e levadas à discussão aqui pelos participantes do seminário. Como a gente havia orientado, a Daniele Penha, nossa companheira do Barão, já orientou aqui no chat, as inscrições podem ser feitas a partir de agora, para a primeira rodada de 5 perguntas, que serão feitas todas elas juntas, e a Esther poderia respondê-las também conjuntamente. Boa noite, professora, boa noite a todos. Desde já agradeço a presença de todos aqui na aula. E, professora, eu gostaria que a senhora comentasse em relação a uma questão do imposto de valor agregado, né, que foi muito debatido nas eleições tanto passadas quanto nas anteriores, né, muito debatido, porém na prática não acontece. Queria que a senhora comentasse sobre ele, né, porque muitos países já adotam esse tipo de imposto e, ao meu ver, funciona. Eu já vi, por exemplo, a Noruega adotar, se não me engano, a Suécia, se não me engano, a Holanda. E eu gostaria também que a senhora comentasse em relação a essa reforma tributária que o governo quer propor, que vem discutida, acho que mais ou menos desde a época do governo do Temer. Desde já, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Eli. O Caio agora. Boa noite a todos, boa noite, professor Esther. Prazer. Eu acompanho a senhora no YouTube, estou assistindo em capítulos a sua aula lá na entrevista com o Breno Altman, eu tenho que ir e voltar, são muitos dados. Professora, a senhora fez parte da administração anterior que foi deposta, e eu imagino que a senhora deva ter contatos, já está existindo toda uma movimentação política, né, pensando no quadro eleitoral do ano que vem, e existe a perspectiva de assunção de um novo governo com outro tipo de perspectiva de projeto nacional. Então, eu pergunto, a senhora falou agora que existe algumas articulações já ou em nível judiciário ou mesmo político para que haja a revogação dessa emenda constitucional. Eu gostaria que a senhora pudesse explanar um pouco mais, a senhora tem como dizer em que nível que está essa articulação política, e se essa articulação política não ocorrer, não acontecer, a senhora acabou de comentar que a reforma tributária é importante, que deveria ser feita juntamente com essa revogação da emenda do teto. Mas se essa revogação da emenda do teto não ocorrer, se a reforma tributária ela tem perspectivas de sair no sentido de aumentar, então, que seja uma reforma tributária progressiva que realmente aumente os recursos do governo para poder ter uma quantidade maior para lidar com o gasto discricionário. Então, gostaria que a senhora fizesse essas considerações, por favor. Muito bem. Gilson Reis. Já sou eu, já? Gilson, boa tarde, obrigado, professora. Esse me parece um dos temas mais
complexo e mais, vamos dizer assim, mais contraditórios no sentido do que nós esperamos para um futuro governo que está em curso no atual governo. Nós temos que romper com um conjunto de amarras constitucionais, amarras de mercado, amarras da dívida pública, amarras do sistema financeiro, que são lutas que nós não conseguimos travar no primeiro período dos governos populares aqui no Brasil, não é? E que, do golpe de Estado para cá, isso somente piorou, só aprofundou a incursão desse Estado liberal, ultraliberal, financeiro, totalitário, contra a sociedade, contra os movimentos, as políticas públicas, etc. O Supremo tende, na minha avaliação, a ter um comportamento, do ponto de vista econômico, cada vez mais conservador. Aliás, as ações do Supremo, no que diz respeito à questão da economia e do trabalho, é uma tragédia. Na questão de costumes, até que eles conseguem lá determinar algumas questões. Eu fiquei assim, impressionado, né? O Supremo agora marcou uma extraordinária para quinta-feira para discutir a Copa América. Para imaginar que tipo de Supremo que nós temos também, né? Impressionante o que nós estamos vivendo. Mas eu queria dizer assim, não sei se é uma pergunta, mas a sua compreensão sobre isso, né? Para poder reverter esse processo, nós precisaremos de uma intensa mobilização popular, uma pressão à la Chile, à la Colômbia, à la, né? Vamos dizer assim, com muita força na rua, com muita resistência e com muito grito, para a gente, se for viável a eleição de um presidente, seria uma segunda empreitada, a segunda batalha seria reverter total ou em parte esse caos fiscal implantado no Brasil. E eu pergunto para a senhora o seguinte: existe uma discussão sobre lei de responsabilidade social, que seria garantir na Constituição Federal uma regra social que pudesse garantir minimamente o retorno para a saúde, educação. Tem essa discussão agora sobre uma ajuda mensal, né? A la Piketty, francesa, uma ajuda que pudesse atender os interesses das classes menos favorecidas, das pessoas mais pobres, enfim, que é um programa neoliberal, mas é uma necessidade à la Bolsa Família. Como é que você avalia isso também nesse debate público, na necessidade de introduzir algo na Constituição que responsabilize os seus governos e seus governantes no caso de não cumprir com determinadas regras sociais que são relevantes para a reprodução da própria sociedade brasileira? Então, é um pouco disso, mas aqui muito preocupado porque o nível de articulação e de pressão política para mudar isso terá que ser de uma monta que não sei se nós teremos agora condições de pensar nessa reação tão forte que deverá ser. Obrigado. A palavra agora com o Mauro Dias. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Agum Perister. Professora, a senhora, você falou de aberração, né? Mais do que uma jabuticaba, e realmente é uma aberração. Não dá para agredir tanto a jabuticaba desse modo, né? E como aberração, evidentemente, a gente precisa cancelar essa coisa, e aí a gente tem toda essa institucionalidade que não está a nosso favor, e também na correlação de força a gente ainda tem muito caminho para andar, muita mobilização ainda para organizar, né, e fazer. E porque é incrível, né? Esse teto de gasto, como tudo que veio depois do golpe, tem a mentira como base legitimadora, digamos assim, né? Porque não é possível que eles não sabiam, porque já desde as premissas, né, que era uma gastança, por isso precisava o tal teto, né? Sendo que, na verdade, não havia, né? Os gastos cresceram, sim, mas as receitas cresceram mais que os gastos, acho que desde final dos anos 90 até 2013, com certeza.
Então, uma premissa mentirosa, esses dados estavam expostos, mas isso foi martelado na imprensa de modo acachapante, né? com a mentira da Previdência, que é quebrar o Estado, com a mentira da reforma da Previdência, que é gerar empregos, 6 milhões de empregos, está aí, tá aí numa bugada que se der, a gente vê o Henrique Meirelles falando isso, né? À torta e à direita. E a dívida também, né? Como proporção do PIB, a gente sabe também que a gente teve a dívida, o PIB caiu mais do que a dívida, daí aumentou a relação, né? Por conta também das desonerações, principalmente, talvez. Só que é o seguinte, eu queria tocar num aspecto, e a gente vai precisar também de um discurso que legitime que a gente consiga destruir essa aberração. E talvez de todos os efeitos, né, que são deletérios, né, do teto de gasto, seja o veto à democracia, porque, de verdade, ela representa um veto à democracia na medida que você impede que a mobilização popular, né, que a ação popular tenha protagonismo naquilo que é essencial no orçamento, na disputa, né, por verbas orçamentárias, né, para a saúde, para a educação, e por 20 anos. Né? Quer dizer, os movimentos populares, os movimentos sociais, estão amarrados, atrelados também a essa lei do teto. Então, ela é altamente antidemocrática, aliás. E se isso não seria também uma chave importante para a gente trabalhar? É um discurso que legitimasse também, porque vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que derrubar isso, né? Embora esteja nas disposições transitórias e tal, mas está constitucionalizado, amarrado, né, na Constituição. Senão seria também uma questão importante para além já desses dados econômicos, né, muito bem colocados aí por você, professora. É isso e obrigado, viu, pela apresentação. Obrigado, Mauro. Para fechar esse bloco, o Carlos Artioli. Boa noite, professora, pela brilhante exposição aqui. A minha ideia é a seguinte: a gente sabe que hoje, no mundo, os modelos econômicos que vicejam, tirando aí o campo mais China, países que estão no campo do socialismo, mas principalmente os países capitalistas, têm uma conduta no modelo neoliberal, um instrumento de políticas públicas, de visão econômica, onde faz-se um movimento de diminuição do Estado, isso é real, e com o advento mais recente no Brasil, lógico que essa história é da aplicação de um projeto ultraliberal. A minha questão é o seguinte, quer dizer, apesar de ser uma situação particular, a história da jabuticaba, todos os arranjos, os modelos econômicos têm similaridade com países, coisas desse tipo. Naquele momento de 17, quando faz toda essa movimentação, praticamente ele pavimentou para que isso está vinculado, inclusive, no conduta golpista, pavimentou para que surgisse um oportunista com o Paulo Guedes da vida e acabou dando aí no Bolsonaro. Havia ou há, nessa conduta de adotar uma política econômica de congelamento dos gastos, alguma vinculação ou alguma movimentação externa, ou seja, é uma experiência, é uma tentativa de se implementar isso em outros países, e com a pandemia isso teve que ser revertido, quer dizer, é como se você fizesse algum balão de ensaio, porque se de fato os nossos arranjos econômicos no mundo, eles têm muita similaridade pelas políticas públicas que se aplicam. A gente sabia que na França se reduziu o papel do Estado, o problema da privatização e outras medidas de redução dos gastos com serviço público, com servidores. Quer dizer, porque da onde surge uma ideia tão restritiva e tão assim, né, que
impossibilita, mesmo numa visão neoliberal, o Estado sobreviver, porque pela curva que você apresenta, a tendência em 2000, pouco mais de 2040, nós podemos chegar praticamente sem o tal Estado, né? Então, eu queria que você tentasse, se é que tem esse estudo, se tem uma participação ativa, se houve uma interferência externa numa orientação, numa linha política de um projeto como esse. Muito bem, obrigado. Nós vamos agora, então, voltar para a professora Esther para responder e comentar as observações feitas neste primeiro bloco de questões. Ótimo. Bom, acho que a primeira é do Arley, né, sobre o IVA e sobre a reforma tributária, que o governo está propondo. Na verdade, a ideia, né, do IVA, no Brasil, o ICMS, em tese, é um IVA, né? Só que ele tem tanto problema por ser um imposto estadual e dos problemas de como você faz as compensações entre estados, né, que ele acaba não funcionando exatamente como um IVA. A lógica dele seria de um IVA, mas ele não é. E a linha, né, que estava se pensando, na verdade, até antes, porque assim, essa reforma do ICMS, tem a proposta do governo Lula, tem a proposta depois do governo Temer, que na verdade nem foi do Temer, foi do próprio Congresso, né? Era uma lógica de tentar pegar todos os impostos que são sobre indiretos, né, sobre faturamento ou produção, e torná-los todos num único IVA, né, que seria o IBS, que seria recolhido no âmbito nacional, mas já com distribuição estadual e municipal definida. Então, trocar o ISS, ICMS e os impostos federais todos para um único imposto, que, do ponto de vista de simplificação, não é ruim, assim. Tinha algumas nuances importantes, que era o risco da Previdência ficar, na verdade, toda a Seguridade ficar subfinanciada, porque você trocaria contribuições sociais no âmbito federal, que hoje financia a Seguridade, por um imposto que não tem vinculação com a Seguridade, mas isso dava para resolver. Mas o que acontece é que você entra numa lógica de a repartição federativa muito difícil. Você só consegue fazer isso se o governo federal estiver disposto a bancar as perdas iniciais que vão ter. Porque além dessa mudança de você unificar tudo, você faria uma coisa que é correta, que é um problema grave do ICMS, que é você hoje em dia cobra ele na origem, quem produz, e não no destino, que é quem está pagando o imposto, que é a renda que foi gerada lá no Nordeste, que a pessoa foi e comprou um bem, aquele bem, como foi produzido em São Paulo, o imposto vai lá para São Paulo. Né? E aí então você precisaria fazer essa mudança da origem para o destino e unificar tudo e redistribuir. Para isso, o governo federal precisa ter um fundo grande para garantir um período de transição para os estados que vão perder inicialmente, né? E garantir a mudança completa. Nunca foi feito, porque primeiro que a mudança no ICMS antes dependia da aprovação do CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, e só poderia ser por unanimidade, então sempre os que perdiam vetavam. E isso enfim, é uma discussão antiga no Brasil que está meio parada. O governo federal agora apresenta uma reforma que ele só mexe nos impostos federais e não mexe nos principais, que são os estaduais e o municipal, né, o ICMS e o ISS. Agora, o grande problema de todas essas, seja as reformas que estão lá no Congresso, que são mais amplas, seja a do governo, que é mais restrita, ela tem um problema que ela não mexe no grande problema nosso, que é a regressividade. Porque todos esses impostos, eles são regressivos, na verdade. Por mais que você organize, você torne o IVA uma coisa relevante, ele tinha que ter um peso muito menor na arrecadação do que ele tem. Como você falou, vários países têm IVA, mas eles têm um peso na arrecadação de em torno de 30%. No Brasil, esses impostos todos somados têm um peso de quase 50%, que acaba onerando o consumo. E aí quem paga o imposto, na verdade, proporcionalmente mais, são os mais pobres. Então, a reforma tributária que a gente precisa simplificar e fazer o IVA, mas você precisa mexer em outros impostos que hoje em dia são pouco cobrados, como você não cobra nada de imposto de renda sobre lucros e dividendos, você tem um grau de desoneração das classes mais altas enormes por conta disso, que eles recebem lucros e dividendos e não pagam nenhum imposto. Você tem baixas alíquotas de imposto de renda, você não tem o imposto sobre território rural. É ridículo no Brasil, você não tem, né? Então, você tem uma série de outros impostos que precisariam ser repensados, inclusive reduzindo o IVA, né? Para poder que ele tivesse um peso menor na carga e você compensar com imposto sobre renda e patrimônio, que é onde você faz uma grande mudança distributiva positiva, né? De redução de concentração de renda e riqueza. Então, o Caio, né, perguntou... bom,
de fato, né, para um projeto nacional. E aí, acho que juntando com as perguntas posteriores, né, que eu vou deixar para responder no final, mas, de fato, assim, se a gente não conseguir revogar isso, você vai estar com um grau, as mãos vão estar tão atadas que não importa quem ganha a eleição. E aí eu concordo totalmente com, acho que foi o Mauro, né, que falou da questão democrática, né? É exatamente isso, assim. É como eu falei, uma bomba relógio dentro da Constituição para destruir o caráter cidadão da Constituição. E, na verdade, o antidemocrático vem justamente pela impossibilidade de você determinar o tamanho do orçamento, né? Que isso deveria ser uma escolha pública. E por 20 anos, ou seja, por 5 períodos eleitorais, você não vai poder escolher isso, né? É uma loucura. Agora, você pergunta, o que acontece se não revogar? Se a reforma tributária poderia resolver? Não. E não resolve mesmo. A reforma tributária, sem revogar o teto, a reforma tributária pode afetar a questão distributiva. Então, você taxar os mais ricos, desonerar um pouco os mais pobres para poder compensar, dar mais renda para os mais pobres. Mas mesmo que o governo aumente sua arrecadação, com o teto de gasto, ele não pode gastar. Você pode dobrar a arrecadação que vai continuar não podendo gastar. Então, isso não gera nenhum centavo mais para gastar se você não tirar o teto. Por isso que a reforma tributária tem que vir junto, mas ela, do ponto de vista distributivo, ela vai afetar se ela acontecer. Porque se você conseguir desonerar os mais pobres, liberando mais renda para eles, né, principalmente reduzindo os impostos sobre produtos e aumentando o imposto de renda dos mais ricos, você vai fazer uma mudança distributiva. Mas você pode arrecadar mais, você não vai poder gastar um centavo se você não revogar o teto de gasto. Por isso que por isso que para mim esse é número 1, assim. Porque você, inclusive, não precisa cobrar imposto no primeiro momento para gastar. O governo tem outras formas de se financiar, de gastar, independente da arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos é um complemento posterior, inclusive pelos efeitos distributivos que ela tem, que são super relevantes. E aí, o Gilson, você tem toda a razão, assim, a gente... eu tenho outro texto que, enfim, que saiu na Jacobin, né, aquela revista que foi lançada no Brasil no final de 2019, e eu escrevi um texto para o primeiro número, chamava Brasil em Queda Livre, né? E eu falo justamente dessa superposição institucional que a gente tem no Brasil. Porque você teve governos extremamente neoliberais na década de 90, né? O próprio governo Collor, depois Fernando Henrique, que fizeram uma série de mudanças institucionais neoliberais e que nunca foram revogadas depois. Então, aquele Estado neoliberal se manteve. Aí você tem, além disso, um Estado desenvolvimentista lá da década de 50 e 60, que você tem o BNDES, ainda tinha temos algumas estatais que sobraram, né, alguns instrumentos importantes de financiamento público, bancos públicos, etc., que dão um suporte que vem lá do Estado desenvolvimentista da década de 50, 60, da era Vargas, né? E você, na Constituição, tentou criar um Estado de bem-estar social. Então, a gente tem essa superposição de diferentes visões sobre o papel do Estado, mas que você nunca eliminou o neoliberal mesmo nos governos progressistas. E, de fato, assim, só para vocês terem uma ideia, o governo do PT nunca fez uma alteração na LRF. Só fez uma relevante, que foi em 2013, que ele mandou, aprovada em 2014, às vésperas da eleição, e o próprio governo vetou a mudança que fez por pressão da mídia e do processo eleitoral, né, que foi uma mudança ligada às desonerações, que era para facilitar as desonerações, que alguém que fez a crítica, né, eu também não acho que a desoneração seja o melhor caminho para fazer uma expansão fiscal, e o próprio governo vetou já no embalo de uma pressão para que o governo revisse a sua política fiscal. Né? Não foi um impedimento para a atuação do Estado naquele momento, porque a gente acabou tendo um círculo virtuoso importante, inicialmente puxado pelas commodities, mas depois o governo usou esse recurso para estimular ainda mais o crescimento, a arrecadação cresceu, e a gente conseguiu fazer um monte de gastos de investimento, de distribuição de renda, mesmo com as regras neoliberais anteriores. Então, não foi um total impeditivo, mas, de fato, a gente poderia ter tido cacife político ali para mudar e não mudou. Inclusive, eu fiz um texto agora recente para um livro com a CNPE, que, inclusive, na interpretação da lei, a gente poderia ter sido mais flexível e não foi. A gente foi mais duro. Na crise de 2008, por exemplo, o governo poderia ter interpretado as regras fiscais de forma mais frouxa frente a uma crise, e a lei permitia isso, de forma... Eu não sou jurista, né? Mas já conversei com vários juristas, que falam, a interpretação da LRF poderia ter sido muito mais branda. O governo tinha cacife político naquele momento para fazer uma interpretação mais branda e fez uma interpretação mais dura, que acabou prejudicando lá em 2015, quando o momento político era outro. Então, não vai dar para reforçar isso, mas... E aí eu concordo com você, assim, a Constituição, eu acho que a Constituição, em tese, já é uma lei de responsabilidade social.
né? Se a gente fosse, e é isso, por isso eu concordo, assim, não espero nada do Supremo, por mais que fosse um caminho fácil, como eu falei, a correlação política hoje lá, na parte econômica, é triste, assim, né? Acho que você mesmo que falou isso, eu concordo, assim, e quando Barroso ele fez uma fala sobre a emenda constitucional, na época da tramitação, uma fala horrorosa, mas horrorosa sobre a economia, e, enfim, e ele, em tese, é o que mais entende economia lá no Supremo, né? E aí ele fez uma fala horrorosa, triste, assim, realmente, sobre o que o Supremo não tinha nada a ver com isso, que a questão, que a responsabilidade fiscal estava acima de qualquer outra coisa, enfim, uma discussão absurda contra a própria Constituição, que deveria ser a nossa garantia de lei de responsabilidade social. E eu acho, assim, que, claro, que se a gente conseguir fortalecer isso, melhor, mas a gente tinha lá um monte de coisa, tem um mínimo para gastar, eles mexeram. Você tinha uma obrigação de não retrocesso social, está lá na Constituição, e mesmo assim está tendo retrocesso social e ninguém faz nada. Então, assim, como a gente precisa, eu concordo que a gente poderia fazer uma coisa para fortalecer ainda mais, mas você precisa de uma, digamos assim, para além da Constituição, você precisa ter um projeto que fortaleça isso. Porque, infelizmente, na hora de interpretar, o próprio Supremo interpreta a Constituição, que deveria ser a nossa garantia de responsabilidade social, de forma muito frouxa, né? Mas eu sou favorável. Eu, por exemplo, sou muito... Eu queria botar um mecanismo igual da LRF, em tese, que você, para aumentar qualquer despesa, você tem que aumentar a receita ou cortar outro gasto. Para mim, assim, qualquer mudança que você vai fazer no orçamento que vai afetar um grupo mais privilegiado, você tem que fazer uma outra para compensar. Eu sou super favorável a fazer essa proposta, né? Então, acho que existem coisas que a gente pode pensar nessa lei de responsabilidade social, mas a Constituição deveria ser a nossa garantia. Ela tem um monte de garantias sociais ali, importantíssimas. Ela tem, ela tem essa formação do Estado de Bem-Estar Social, mas ela nunca foi totalmente implementada, como a gente sabe, né? E ela, muitas vezes, na própria interpretação do Supremo, ela perde o caráter de lei de garantias sociais, né? O Mauro, eu concordo com o Mauro, assim, acho que, como eu já falei, né? De fato, é um veto à democracia, não há dúvida. Esse é o objetivo, e acho que esse é o objetivo da política neoliberal e mais ainda dessa ultraliberal, que é as regras econômicas ficarem acima do processo democrático, né? Como se a regra econômica ela fosse acima da decisão social. Inclusive, eles falam isso, né? Tem o objetivo que as regras fiscais elas fossem independentes da situação econômica e dos processos eleitorais. Então, independente de quem ganha o governo, independente da situação econômica de crise ou não, o governo não pode fazer nada. Esse é o objetivo. Então, ela é extremamente antidemocrática e concordo totalmente. E o Carlos perguntou se tinha uma movimentação externa. Carlos, eu não sei. Tinha muita movimentação externa naquele momento no Brasil, não há dúvida. Enfim, no próprio contexto, a questão da Petrobras, eu não tenho dúvida que tenha questão externa, Lava Jato, né? Muita coisa. Nas regras, infelizmente, eu acho que pode até ser uma combinação de alguma coisa externa, mas eu acho que isso é muito interno mesmo. Acho que esse era o objetivo. Lembra da Ponte para o Futuro? Esse era o objetivo do Temer, desde o início, né? Era a ponte para o futuro, que é a pinguela para trás, né? Que as pessoas falam, mas era um projeto de trazer para o Brasil. E aí, assim, claro, se esse projeto de fazer o Brasil um país ultraliberal vem de fora, pode até ter, mas eu confesso que, para a regra em si, eu desconheço que tenha sido uma proposta externa. Inclusive, eu conheço as pessoas que propuseram essa regra. Eu sei que é o que eles pensam mesmo. Infelizmente, eles acreditam nisso. E o que é pior, eles tinham dois discursos na época. Um, que isso era ajuste fiscal brando, porque, de fato, você ia cortando aos pouquinhos, não fazia um corte gigantesco no primeiro ano. Então, para eles, isso era brando. Eles tinham a tese, alguém, acho que, quem foi que comentou? Foi o Mauro também, que tinha falado toda a tese da gastança, né? Que eles realmente acreditavam que o governo gastava demais, e mal, etc., embora isso não tem nenhuma comprovação, ao contrário, né? Se você fizer qualquer análise do gasto no Brasil, o gasto, ele tem um papel redistribuidor de renda, ele tem um papel gastador, e você faz muito com pouco dinheiro que a gente tem, né? Lembra que o nosso gasto per capita é muito menor que o resto do mundo, e a gente tem um sistema de saúde melhor que uma parte do mundo, a gente tem um sistema de educação que ainda deixa a desejar de qualidade, mas por valor investido por aluno, a gente tem um gasto relevante na educação, né? Inclusive, a própria OCDE já fez uma comparação, quando a gente fala assim, o PISA brasileiro é ruim, etc. Mas se você olhar
comparado ao nosso gasto per capita, ele não é ruim. Né? Ele é ruim comparado aos países que gastam 3, 4 vezes mais em educação que a gente, mas o que a gente gasta, ele não é tão ruim. E claro que para melhorar você precisava de mais recursos, né? Agora, infelizmente, eu acho que isso veio da cabeça dos malucos que estão lá e que, infelizmente, alguns deles estavam também no governo anterior, porque são funcionários públicos, etc. Alguns com algum destaque, né? No governo anterior, infelizmente, e que eu conheci e sei o que pensam, e que eles realmente pensam essa desgraceira aí mesmo. Sim, eles achavam que não ia ter corte, eles diziam que não ia ter corte. Inclusive, no dia da aprovação, como eu falei que eu estava lá no Senado, o relator, que era o Eunício, né, ele falava, não estou reduzindo dinheiro para o de educação. É uma mentira deslavada, mas ele não tinha coragem de dizer. E o governo dizia que não estava reduzindo, porque ia manter a correção da inflação, então não era redução. É realmente um jogo de retórica ridículo. Exatamente, tem um monte de problema no PISA. Não acho que o PISA seja uma boa medida, mas só estou falando que a gente, para o que a gente gasta, a gente não tem um estado tão ruim assim. A gente precisaria gastar mais para ter um estado melhor. É isso. Muito bem, Esther. Por falar em teto, nós estamos chegando ao teto do nosso horário e nós temos 2 pessoas inscritas ainda. Eu não sei se você pode furar esse teto rapidamente, se você tiver tempo para atender o Paulo Canabrava e o Erley, que fez que está fazendo uma segunda questão. Pode ser? Pode. A gente tem, na verdade, o Francisco Duarte inscrito. Tem o Francisco. Eu não vi. Tá. Então, Francisco Duarte. Estão me ouvindo? Oi, Francisco, tudo bem? Sim, pode falar. Tudo bem, Esther? Eu conheço o Esther da UFRJ, sempre acompanho. Olha, Esther, então, você tocou sobre o problema do federação, né? Que ficou muito claro durante a pandemia, as restrições fiscais enormes que os entes subnacionais têm, né, dado que eles foram totalmente abandonados pelo governo federal. Então, eu queria saber se você tem alguma proposta. Eu acompanho, por exemplo, o debate do Ladislau sobre a questão dos bancos municipais, enfim, como é que... E uma coisa rápida, se você pudesse mencionar também, é o que você pensa dessa proposta, do que é mais ou menos do quantitative easing, né? Se ela funcionaria, né? Do Banco Central comprar os títulos do Tesouro, ao invés do Tesouro abrir para o mercado, fazer a negociação no mercado aberto, né? Se seria uma solução de curto prazo, ou, enfim, ou se a gente poderia fazer isso como um mecanismo de expansão fiscal em períodos de grande desequilíbrio. Bom, obrigado. Muito bem. O Arley com a segunda pergunta. Opa, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado à presença de todos para somar essa aula. Professora, em relação à questão falando um pouco da dívida pública, do que seria, digamos, né, uma solução necessária para a dívida pública? Tem a questão, claro, da dívida pública do Estado, da Federação, né? E queria que a senhora falasse, assim, uma possível solução, digamos, a curto prazo para essa questão da dívida pública. E eu queria comentar em relação a uma dívida que tem aqui no meu município, que aconteceu o seguinte, que se eu não me engano, de INSS. Diversas gestões passaram por aqui no meu município, que é Santa Luzia do Pará, e foram negligenciando a questão do INSS, meio que virou uma bola de neve, mais ou menos isso. Queria que a senhora comentasse em relação a essa, claro, caso do município pequeno, né? O que uma gestão atual poderia adotar para solucionar essa questão dessa dívida a curto prazo. Esther, há mais uma pergunta, é a última, para encerrar, do Zé Catraca. Professor Esther, parabéns pela palestra. Professora, quando a senhora estava falando da emenda constitucional 55, não pude deixar de vir na memória que talvez tenha sido a última vez de ter recebido gás de pimenta nos olhos e bastante bomba de gás lacrimogêneo. Estava em Brasília, na frente do Congresso. E me intrigava, como me intriga até hoje,
como que um país tão desigual, com tantas diferenças sociais como nós temos, a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, aprovar medidas de contingenciamento, de corte de gasto naquilo que é o fundamental para o combate à desigualdade, principalmente educação e saúde. Eu pergunto, nós estamos errando em fazer uma comunicação com as pessoas que têm a possibilidade de votar essas leis e de fazer a coisa funcionar? Porque a gente ouve muito dizer, os colegas, eu ouço o Gilson Reis falar, sou eleitor dele, e fico vendo a seguinte situação. O povo brasileiro, o povo, esse que a gente fala, o desigual, ele nunca está presente em nada disso. Para ele é como se nada tivesse acontecido. Para ele, ele absorve essa propaganda de que realmente o Estado é pesado, que o servidor público não presta, que nada que a estatal presta. Como que a senhora acha, principalmente utilizando o meio acadêmico, que também tem essa divisão, é um monte de gente que está no meio acadêmico que acha que essa parte também está certa, mas qual sugestão que a senhora teria para nos passar, que você teria, desculpa que eu sou bem mais velho que você, para que a gente conseguisse realmente reverter essa situação em breve? Obrigado, gente. Vamos à última rodada, Esther. Tá ótimo. Bom, em relação ao Francisco, com relação ao Pacto Federativo, Francisco, acho que, enfim, não tem uma proposta fechada, mas eu acho que passa por duas questões, né? Primeiro que a restrição fiscal dos Estados e municípios, ela existe. Por quê? Eles não emitem moeda, eles não têm um banco central, eles não têm capacidade de se endividar na taxa de juros que eles definem, como é o caso do governo federal, né? Então, eles, de fato, vão ter alguma restrição fiscal, e o que a gente precisa é um pacto federativo que reforce a cooperação, né? Que é a lógica que está por trás, por exemplo, do SUS, mas não está no pacto fiscal. O pacto fiscal é um pacto muito de penalização dos estados e municípios e não um pacto de cooperação entre os entes. Inclusive, na proposta que o Guedes mandou, né, naquele Mais Brasil e Menos Brasília, que foi na PEC 186, eu nunca sei se são 86 ou 88, que uma era emergencial, acho que 186 era emergencial, 188 era do Pacto Federativo. A proposta dele era tornar ainda o governo federal ainda menos responsável pelas finanças dos estados e municípios. Era uma loucura. Ele falou assim, não, vou repassar royalties, vou repassar o salário de educação, que é ridículo, porque ele já recebe 90%, ele repassar os 10% que falta, e falar, agora se virem que o governo federal não é mais responsável por vocês. Isso é o oposto do que deve se fazer. Né? A gente tem que reforçar muito mais a cooperação, e inclusive com mecanismos mais flexíveis de repasse de recursos de acordo com quem vai prestar o serviço efetivamente. Né? Então, você precisa muito mais garantir recursos de forma mais efetiva para prestação de serviços, com mecanismos de, obviamente, de garantia que esses recursos serão aplicados naquelas áreas, mais recursos para investimento, uma série de coisas. Então, você precisa repensar o pacto no fortalecimento dessa cooperação. Agora, detalhes disso eu não tenho, tá? E eu acho que tem uma outra coisa, que é a renegociação da dívida dos estados endividados, né? E alguns municípios também, como algumas capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, etc., que é uma situação que o governo federal, lá na década de 90, renegociou as dívidas que eram, na verdade, federalizou as dívidas dos estados e municípios e se tornou o principal credor dos estados e municípios. E usa isso como a FMI usava com a gente, de forma muito negativa, né, impondo um monte de regra, impondo medidas que vão piorar a situação dos estados e municípios, não melhorar a situação deles. Que é o caso do Rio de Janeiro, que está passando por uma nova assinatura de recuperação fiscal, tendo que botar um teto de gasto, tendo que privatizar a sua companhia de água, etc., e vai impondo medidas liberais para os estados que não recuperam a atividade econômica, não recuperam a arrecadação e não recuperam, por sinal, a própria situação fiscal deles. Então, o que você precisa é uma renegociação da dívida real, que inclusive com um abatimento significativo da dívida passada, porque ela é muito inchada, né, pela situação, seja dos juros anteriores, que eram completamente absurdos, que foram revistos no final do governo Dilma, do Dilma 1,
né, em 2013, que mudou a indexação da dívida dos estados e municípios para uma taxa mais razoável. Mas você ainda tem uma situação que, quando você tem queda de arrecadação, os estados não conseguem pagar todos os juros, aí aquele juros vai se capitalizando e vai aumentando. E no período que você fez uma renegociação, de 2017, você deu 3 anos de abono para os estados e municípios, mas os juros continuaram capitalizando. Então, a dívida aumentou nesse período em que, supostamente, você estava dando uma ajuda para eles. E isso gerou uma dívida que é absurda, né? O caso do Rio de Janeiro, ele aumenta quase 20 pontos do PIB no período que você não pagou a dívida, né? Então, é uma loucura, 20 pontos na receita corrente, né? Que é como você mede mais que 20 pontos, acho que 30 ou 40 pontos. Então, você precisa urgentemente rever também essa discussão da dívida para que os estados passem a ter uma situação um pouco menos presa a seu endividamento prévio, né, e tenham mais flexibilidade e uma maior cooperação com uma mudança. Aí sim, vai passar por uma mudança na forma de redistribuição das receitas, né, também na forma das obrigações de cada um né, do ponto de vista da prestação de serviço. Então, é uma discussão que não é profunda, não daria para reforçar aqui, mas, no fundo, a lógica seria um federalismo fiscal que fortalecesse a cooperação e não a forma agiota que o governo federal gera esse pacto fiscal, né, o federalismo fiscal. Em relação ao Banco Central comprar títulos direto do Tesouro, é uma coisa que facilita, mas não é necessário. Então, assim, eu não sou contra isso, sou favorável, se quiserem aprovar essa regra, eu sou favorável, mas eu não acho que isso seja uma regra que sem isso não tem solução, né? Então, assim, a gente tem um mecanismo já implícito que acaba funcionando de forma indireta dessa maneira, porque a maneira como o governo gasta, né? O Tesouro tem recurso na conta única, então a gente, assim, se fosse ovo e a galinha, né? Quem nasceu primeiro, não dá para saber. Mas o fato é que o governo tem recurso na conta única que ele pode gastar. A partir do momento que ele gasta, ele joga dinheiro na economia, esse dinheiro volta como demanda pela dívida. Ou vai voltar como demanda pela dívida do próprio Tesouro, ou vai voltar como demanda para o Banco Central, por meio das compromissadas. E, dessa forma, o dinheiro acaba sempre voltando para o governo, de alguma forma. Teria uma vantagem do Banco Central poder comprar diretamente, que é o governo ficar menos refém de leilões específicos que podem dar vazio, que pode ninguém estar interessado e ter uma pressão maior por aumento de juros, etc., mas que, se o Banco Central e o Tesouro se coordenassem, eles conseguiriam enfrentar o mercado mesmo sem essa possibilidade do Banco Central comprar diretamente. Isso facilita muito, mas não é necessário. E, inclusive, por exemplo, eu acho que é uma briga constitucional também, que talvez não seja a principal briga que a gente tem que ter. A principal briga é revogar o teto, né? Então, se for para comprar uma briga, eu não compraria essa briga, eu compraria a do teto, porque essa outra, se você tivesse uma articulação boa entre o Tesouro e o Banco Central, você já não precisa para poder conseguir enfrentar o mercado de forma muito mais tranquila, né? E, infelizmente, a independência do Banco Central que foi aprovada, né, ela vai no sentido oposto, obviamente, né? Talvez revogar a independência do Banco Central, que é uma lei e não uma PEC, seja melhor do que tentar brigar por essa mudança. Mas, assim, não sou contrária, sou favorável, mas não acho que seja uma coisa necessária para essa solução. E aí, já emendando com a pergunta do Arlen, né? No curto prazo, Arlen, a gente vai ter um aumento da dívida. Não tem muito jeito, não tem como escapar disso, do nível federal. Porque você vai precisar de recursos. Assim, qual seria o ideal, né, na minha visão? Você ganha, se tiver um governo progressista, ganha a eleição em 2022, em 2023, no primeiro ano, ele vai ter que aumentar os gastos públicos para reativar a economia. Então, por meio de investimentos, transferência de renda para a população, garantia de empregos, uma série de medidas muito fortes logo no início para reativar a economia e gerar, principalmente, evitar que as pessoas passem fome e não tenham dinheiro para sobreviver, né? Número 1. E aí, esse início vai ser por aumento de dívida. E aí você pode, junto, fazer uma reforma tributária que vá, mais para frente, compensar e recuperar a parte da arrecadação. E, eventualmente, a questão da dívida ela vai se equacionar por 2 motivos, porque a economia vai se recuperar e o PIB cresce, né? Então o denominador cresce, e a própria arrecadação recupera, mesmo sem aumento de carga. E se você aumentar a carga, você recupera mais ainda, e com isso você não tem problema nenhum de endividamento, né? Em relação ao seu município, eu confesso que eu não sei exatamente o que é. Então, depois a gente pode até, se você quiser me mandar depois uma mensagem, me explicar, eu posso te ajudar, mas eu realmente não sei
não consegui entender exatamente qual é o problema da dívida associada ao INSS, não sei se o governo deixou de pagar alguma dívida com o INSS, isso virou uma dívida, mas eu realmente não sei do que se trata, então seria interessante depois olhar melhor. E aí, para o Zé Catraca, né, acho que você mencionou duas coisas, né, Zé? Uma, eu lembro, eu estava lá, mas estava dentro, né? Mas eu lembro o que aconteceu, aquele absurdo que foi a repressão, aquele menino que teve problema na vista, né? Depois, que foi aquela super repressão, que no fundo tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, né, que essa medida de constitucionalização econômica e do retrocesso democrático vem com toda a política de Estado mínimo, ela vem associada a uma política de Estado máximo na repressão, né? Então aquilo ali não era por acaso que estava acontecendo. Mas acho que você falou, uma comunicação com as pessoas que votam as leis. Essa aí, não é problema de comunicação, infelizmente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Fingem que não sabem, né? Tanto como eu falei, o Eunício fingia que não sabia que estava cortando dinheiro da saúde e educação. Ele dizia piamente, não estou cortando dinheiro da saúde e educação. Que é óbvio que ele sabia que estava, né? Mas ele fingia que não estava. Então, eu acho que essa comunicação é difícil. Agora, o que se precisa é outra, para pressioná-los. Porque aí sim, se eles começam a se sentir ameaçados nas suas bases, de que aquilo passa a ser relevante para os eleitores deles, eles mudam de posição. Então, é isso que a gente precisa fazer. Né? A gente sabe que o Congresso, infelizmente, não representa, enfim, não dá para negar que é um processo eleitoral, enfim, mas que a nossa né, a democracia liberal, ela tem lá suas falhas, porque você não, no fundo, você não tem uma representatividade efetiva da sociedade no Congresso, né? Você tem uma maioria branca, de empresários, homens, etc., que não reflete, obviamente, a sociedade brasileira, porém foram eleitos. Agora, então, o que eles têm medo é de perder voto. Então, se a gente consegue fazer a comunicação com a base, e que na época da emenda constitucional 95, que foi a PEC 55, né, no final, quando você começou a fazer enquetes, já vinha muita gente, a maioria já era contra. Só que já foi muito no finalzinho, com pouca mobilização, a gente sabe que a área da educação se mobilizou muito, né? Algumas áreas se mobilizaram, mas não foi uma mobilização da população, aquele ano difícil, né, de 2016, mas eu acho que essa sim a gente precisa na linha do que acho que foi o que o Gilson falou, né, da gente precisar, e acho que foi o Gilson que falou isso, que a gente precisa criar um movimento de pressão popular muito forte para conseguir reverter isso, eu concordo. E aí eu acho que são várias formas, né? Esse curso aqui acho que tem esse objetivo, mas aqui imagino que todo mundo que está aqui já sejam pessoas com um grau de consciência, né, e de conhecimento muito superior à média da população brasileira, mas que é uma forma de multiplicar o conhecimento para que a gente consiga chegar na base. E acho que existe, enfim, esses canais são essenciais e mostrar, porque o que a gente percebeu, e esses dois livros que a gente fez tinham esse caráter, assim, se você fica no debate macroeconômico, a gente perde o debate. Não é que perde, mas é que você perde o público. Porque aí fica essa discussão, não, porque a dívida é ruim, porque o Estado gasta mal, aí mistura com corrupção, mistura com uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Mas se você mostra para as pessoas, olha só, isso aqui vai cortar o dinheiro da merenda escolar, isso aqui vai cortar o dinheiro do ônibus do seu filho, isso aqui vai cortar o dinheiro do seu Bolsa Família, isso aqui vai cortar o dinheiro da sua previdência, isso aqui vai cortar... Se você consegue mostrar para as pessoas que isso afeta a vida delas diretamente, muda um pouco a correlação de força. E na época a gente conseguiu mudar um pouco essa leitura e tirar o debate do nível muito abstrato, macroeconômico, para o debate do dia a dia das pessoas, que esse é o trabalho que a gente precisa fazer. Não é trivial, né? E a gente, de fato, na academia, a gente tem muita dificuldade de sair do debate acadêmico para o debate popular, de fato. Eu acho que a gente tem um esforço enorme. A direita fez esse trabalho de formiguinha, né, muito forte, e a gente precisa recuperar essa nossa capacidade que a gente já teve, né, E aí eu acho que se a gente parar para pensar as eleições, né, enfim, 2002, 2006, 2010 e 2014, você conseguiu fazer esse debate público, né? Em 2018 não houve debate, a gente sabe, enfim, 2018 foi um ano muito atípico, mas e naquele momento, um projeto que fosse mais de popular ganhou, né? Então, eu não acho que a população brasileira seja necessariamente convencida do debate, ao contrário. Você teve um processo de convencimento e, de fato, naquele ano lá, você conversava com as pessoas, né, que não discutem economia normalmente, elas falavam, não, o problema é que o governo gasta muito, gasta mal, etc.
só que elas não entendiam que não gastar significa elas não terem acesso às coisas. Então, é esse link que a gente precisa fazer e não é difícil de fazer, né? Mas é isso, acho que já passei demais o tempo aqui. É isso, o Caio falou, a direita é bem desonesta, exatamente, enfim, fake news, exatamente, né? A gente conhece como eles operam. A gente, por ter um senso ético, né? Mas, felizmente, né? A gente tem um trabalho mais árduo. Fale. Não, Esther, eu quero só, em nome do Barão de Itararé, agradecer muito a sua participação, sua excelente apresentação, as respostas que você deu aqui a todos os participantes que fizeram questões, e eu acho que é fundamental, e você trouxe isso aqui para a nossa conversa, esse conhecimento profundo que você demonstra da teoria econômica, da economia, aliada à sua participação, né, colocando a mão na massa, como colocou dentro do Estado brasileiro. Essa combinação é fundamental, né, e que se associa, nas suas últimas respostas, inclusive, à participação política tão necessária, sem a qual todas essas coisas, todas essas propostas, essas ideias, não têm nenhuma condição de se implementar. Muito obrigado. Eu não sei se você queria ainda falar alguma coisa, fica à vontade. Só agradecer mesmo aí o convite, acho que parabenizar também por essa iniciativa, mas acho que todo mundo aqui, no fundo, está aqui para ser replicador, né? A gente aqui, com certeza, são pessoas super atuantes, né? Pessoas que estão ligadas aí, seja ao movimento político, acadêmico, etc., mas que precisa, todo mundo aqui tem o trabalho, né? Da gente conseguir sair da nossa casinha e conseguir aumentar essa pressão popular que vai ser necessária para reverter esse desmonte aí que a gente está vivendo.